Boa tarde. O nosso convidado é uma figura incontornável do karaté, modalidade que está presente em Portugal há mais de 50 anos. Estávamos em 1989, período áureo dos filmes de combate. Bruce Lee e um amigo foram o mote para uma vida dedicada ao desporto. Habituado aos tatamis mais exigentes, tem 14 títulos nacionais e sagrou-se várias vezes campeão do mundo, tendo representado inclusivamente a seleção entre 1992 e 2006. Agora, como treinador, eleva ao mais alto nível os seus atletas. Atualmente, é diretor da Federação Nacional de Karaté, diretor técnico da Associação Vado Internacional e membro da equipa técnica do Sporting Clube de Braga. Sensei Joaquim Gonçalves está connosco em mais um jogo de palavras para nos contar na primeira pessoa como se fez um dos melhores karatecas enquanto atleta e treinador. Boa tarde, Joaquim. Bem disposta. Boa tarde. É um gosto estar aqui convosco, partilhar este momento. Muito obrigada. Então, conte-me lá. Eu sei que tinha assim um certo gosto pelos filmes de combate. Era uma veia de atleta que estava para emergir ou de ator? Sim, é verdade. Na altura era muito usual esses filmes. E o Bruce Lee era uma figura também que permitia atrair muitos atletas para a prática das artes marciais. Numa altura depois em que aparecem outros grandes atores, como é o caso do Van Damme e do Chuck Norris, e acabou por ter uma influência forte na minha relação com a modalidade. Então, ele foi o mote para o início. E como é que se desenvolveu esse período? Pós-influência? Sim. Veio um amigo, depois, veio uma aula. Há também um amigo que me influencia nessa decisão. Estava na altura no 7º ano de escolaridade e pelo gosto como estava a dizer, desses filmes, ele convida-me para assistir a uma aula e aquilo acaba por ser uma paixão, cria-se ali uma relação muito forte com a modalidade. Foi imediato ou foi assim uma coisa crescente? Não, foi imediato. Acabei por criar ali uma relação muito próxima com a modalidade, com o sensei, com os colegas de treino e desde essa altura, de forma ininterrupta, cá estou, passados mais de 30 anos, ligado à modalidade. E são 30 anos plenos de títulos. Sim, na verdade... O que consegue destacar assim? Na verdade, pode destacar tudo, ou resumidamente, como preferir. Sim, há vários títulos que me preencheram durante a carreira desportiva. Naturalmente que há aqui um registro que é significativo, que é o facto de ter conquistado 14 títulos nacionais. Também ter representado a seleção e, consequentemente, obter o estatuto de atleta de alto rendimento. Foram também títulos que me satisfizeram de uma forma muito, muito positiva e que contribuíram para o meu desenvolvimento não só desportivo, mas também do ponto de vista académico, me permitiu também, na altura, conciliar a carreira dupla entre a escola e o próprio desporto. E, enfim, todas as internacionalizações que consegui ao nível das seleções nacionais são também um registro que me satisfaz. Joaquim, desde que iniciou a prática da modalidade, conciliou sempre, por exemplo, a componente académica? Sempre, nunca descurei essa parte. Achei sempre que é possível e é também um indicador importante para os jovens perceber que o treino deve estar aliado também a uma carreira escolar, uma carreira académica. Muitas vezes os jovens tendem a descurar essa parte, aquela parte da escola, mas hoje há mecanismos e há estruturas, há inclusive uma unidade de apoio aos atletas de alto rendimento, que são as UAR, e daí também uma especial atenção do próprio governo, e é possível hoje os atletas poderem ter essa carreira dual. No meu caso em concreto, nunca descurei essa parte, porque achei sempre que o desporto, sendo importante, não podia, desvirtuar aquilo que era a essência do meu futuro profissional. Sim, e por isso remontando à década de 2000? Estaríamos um bocadinho antes, talvez. Época de 90. Não existiam, se calhar, tantas consciências para as necessidades específicas do desporto de alto rendimento, não é?
Portanto, mais dificuldades ainda encontrou. Sim, estamos a falar hoje em 92. Dia, nós hoje em dia encontramos em convidados e em vários desportistas, não digo que queixas, mas algumas necessidades que ainda assim estão por acautelar. Acha que os currículos académicos precisam ainda de alguma revisão para que os atletas possam realmente estar focados, neste caso no karaté, sem que haja prejuízo escolar? Sim, absolutamente de acordo com essa análise. É preciso, não é tanto a estrutura, ou se quisermos a legislação que nos falta, mas é mais a consciência no âmbito da aplicação dessa mesma legislação, porque eu estou convencido que houve sempre uma proteção especial relativamente aos atletas de alto rendimento ou aos agentes esportivos, que não são só os atletas. Sim. Nós temos árbitros, temos treinadores, claro, dirigentes. Toda uma panóplia de pessoas que estão ligadas ao desporto. Evidente. Claro, agora, no que diz respeito aos atletas, é necessário que a nossa sociedade tome essa consciência. E, em particular, os professores, as estruturas diretivas das escolas, para que os atletas tenham efetivamente na sua cúpula a preocupação, ou que haja a preocupação perante aquilo que são as dificuldades que eles têm durante o dia, durante a semana, claro, o processo competitivo, para que consigam de alguma forma equilibrar o tempo que dedicam ao treino e à competição, mas que não tenham depois o prejuízo na escola. E isso vai muito daquilo que será a consciência, como disse, dos diferentes agentes que no fundo gravitam à volta do sistema escolar. Claro que sim. E agora que é dirigente e que está do outro lado, já não está como atleta, quais são os desafios que encontra? São vários, desde logo procurar proporcionar às novas gerações condições que eu senti no meu tempo que foi preciso desbravar e enfim, abrir caminhos. E não um caminho contínuo, então? Claramente, as coisas também evoluem. Claro. E por isso é natural que seja sempre necessário abrir novas portas e novos caminhos para que os jovens atuais e as gerações vindouras possam ter oportunidades que no nosso tempo foi mais difícil, e agora como dirigente procuro exatamente criar essas condições, não só ao nível do treino, que é importante, e eu lembro-me claro, que treinávamos às vezes com algumas limitações, até do ponto de vista espacial, físico, condições materiais, etc. E hoje procuramos que essas condições não falhem. Outras no âmbito até da monitorização do treino, que há excelentes ferramentas que nos permite controlar o processo de treino ao nível da metodologia, e depois toda a estrutura logística, como diretores nós temos que proporcionar aos nossos atletas, aos nossos treinadores, enfim, que estão connosco. E o Joaquim treinador? Que desafios propõe aos seus atletas? Sou um treinador exigente, procuro sempre obter o máximo de rendimento, mas consciente daquilo que são as capacidades individuais dos atletas, porque não estão todos capacitados, talhados para atingir o alto nível. Claro. E aí é um exercício interessante, enquanto treinador, perceber essas diferenças e procurar potencializar em cada um deles aquilo que é, como dizia, onde pode atingir o seu melhor rendimento. Pode ser num contexto mais regional, nacional ou até mesmo internacional. E é um bocadinho esse o desafio que eu procuro todos os dias, e que o desporto seja também um espaço de relação ao nível humano e comportamental fundamental para os nossos jovens. Então, em termos globais, para si o karaté vai para lá do fomento do equilíbrio, começa a ter agora também uma veia mais competitiva? Sim, é. Ou ele basta por si só na primeira fase? Não, assim, há aqui uma conjugação de fatores importantes que o karaté encerra, e o desporto em geral, e naturalmente eu como treinador não abdico delas, claro, que é
a parte física, a parte técnica, a parte tática ou a parte psicológica são fatores importantíssimos no desenvolvimento da modalidade, mas há outros aspectos que nós não podemos descurar, que são as habilidades, como dizia, humanas, o saber estar, o saber ser, o saber sentir, a relação entre pares, a relação atleta-atleta, atleta-treinador, a própria inclusão dos pais no sistema desportivo, a escola, como víamos há bocado na nossa análise. Portanto, tudo isso são questões que eu, como treinador, tendo a considerar e que considero relevantes no processo de desenvolvimento desportivo. E o karaté no feminino está em alta? É outro aspecto importante. Nós temos muitos dos nossos associados são de facto do género feminino. Isso é um aspecto que nos deixa bastante orgulhosos, na medida em que eu creio que há uns anos havia muita tendência de olhar para o karatê e para as artes marciais. Há aqui uma mudança de paradigma. Claramente. As nossas turmas dos mais jovens estão hoje apetrechadas, preenchidas de muitas meninas, e isso é um orgulho enorme. E o Joaquim é diretor do VADO, Associação Internacional de Karaté de Portugal. Para quem não conhece, o que é este projeto? Eu sei que tem um trabalho muito extenso, tem já cerca de 45 medalhas? Sim. E fale-me lá um bocadinho. Ora bom, a associação nasce em 1996, em 15 de fevereiro de 1996. Nasce imbuída num espírito também de um grupo de jovens que procurava ali criar um espaço em que permitisse satisfazer um conjunto de necessidades, sobretudo ligadas à parte competitiva, isto é, que nos possibilitasse deslocarmos a competições, a estágios, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional, e que de alguma forma isso também nos permitisse fidelizar essa organização na própria Federação Nacional de Karatê. E ao longo destes quase 30 anos de trabalho tem sido de facto um movimento associativo ligado para os associados e que nos tem trazido várias conquistas. Temos atletas hoje na organização de elevada referência. Aliás, tivemos até uma atleta que esteve no projeto olímpico, agora para Tóquio 2020. E temos outros atletas muito bem classificados também no ranking, com vários títulos nacionais, regionais. E, por outro lado, a formação. É também uma associação que aposta muito na formação. Ainda recentemente fizemos, aliás, há 8 dias, fizemos no fim de semana passado um estágio a nível aqui nacional e juntamos mais de 500 pessoas. De todo o país? Sim, predominantemente aqui da zona de Braga, que é onde nós temos a nossa grande força, a nossa grande energia, e a maior parte também nos escalões de formação, isto para relevar a importância que é trabalhar com estas crianças e jovens. Então estarão associadas aqui à vossa associação quantas pessoas? Uma média? Nós filiamos na Federação, e isso são dados objetivos que podem ser consultados no próprio site da estrutura federativa. Nós filiamos sempre mais de 600 atletas por ano na Federação. Sim, por ano. Isso é muito interesse. É muita gente. É muito crescimento. Somos claramente uma das maiores associações do país. Claramente. Por ano isso é um aumento enorme. Eu sei que o Joaquim também é formador e que contacta muito com as comunidades escolares. Sim. Qual é a receptividade do karaté junto dos alunos que encontra, para com quem fala? É muito positiva. A questão que às vezes afasta mais as pessoas, e que isto era um mito e que tem vindo a ser desmistificado, tem a ver mais com a noção de que muitos entendem o karatê ou as artes marciais, ou entendiam, se quisermos, como uma atividade de contacto, se calhar mais ligada a questões de violência. Sim. E tudo isso tem-se vindo a desmistificar. O karatê e todos os desportos de combate procuram efetivamente seguir um código de conduta, de respeito, de lealdade, de proteção até da integridade física do outro, porque o objeto de trabalho num desporto de combate é o corpo do outro.
nós não utilizamos um instrumento, uma raquete, Claro. uma bola para fazer o nosso jogo, o nosso trabalho. Não, utilizamos o corpo do outro. E isso desenvolve um conjunto de mecanismos do ponto de vista ético e do ponto de vista desportivo, do ponto de vista deontológico, em que o corpo do outro tem que ser salvaguardado. Portanto, há uma proteção pela integridade física, mas também moral, porque nenhum de nós gosta de ser ferido seja fisicamente, verbalmente, gestualmente, e isso os desportos de combate acabam por encerrar de uma forma extraordinária. Na escola, em concreto, nós procuramos também fomentar um conjunto de iniciativas ligadas a esse tipo de trabalho, e tem sido também, ao fim e ao cabo, um processo interessante, e recebemos, em todos os anos escolares, recebemos convites para poder participar nessas iniciativas, até projetos no âmbito dos cursos de gestão do desporto, de alunos de gestão do desporto. Ainda agora recebi uma série de convites para estar exatamente como formador a desenvolver esses valores junto da comunidade escolar, que são importantes nos jovens, como todos sabemos. Então o Karaté acaba por ser uma forma de consciencializar para a não violência. Sim. Através de um desporto que à partida utiliza outro corpo. Sim, eu diria qualquer atividade desportiva deve ter na sua gênese esse conceito, não é? Agora, sendo um desporto de combate, uma arte marcial, é como estava a justificar, e bem, cada vez mais devemos incutir naqueles que fazem essa prática esses valores. Sendo o corpo do outro o objeto de trabalho, ele deve ser protegido, deve ser acautelado, porque estamos a utilizar técnicas de ataque que podem ferir, que podem pôr em causa a integridade física do oponente. E nesse aspecto, se isso acontecer, o combate acaba, ou o jogo, se quisermos, for de uma perspectiva mais lúdica, acaba, e ficamos de braços cruzados, não fazemos nada. E portanto precisamos de treinar, precisamos de competir, e o respeito tem que haver a um nível máximo relativamente aos nossos oponentes ou colegas de treino, se for no contexto de clube. Isso traduz-se também em evolução e em felicidade, não é? Claramente, porque, como estava a dizer há pouco, se recuarmos há 30 ou 40 anos atrás, nisto, claro, não é? Estávamos ligados muitas vezes a ações de segurança, discotecas, violência, não é? Sim. E é verdade que se fez um trabalho extraordinário nos últimos anos, e isso há que valorizar o que foi desenvolvido ao longo destas últimas, em particular, 2 décadas, não só pelo Karatê, mas por outras modalidades de esportes de combate que têm procurado, enfim, criar uma imagem pedagógica e do ponto de vista ético muito mais limpa, que é no fundo o que nós pretendemos. E verdadeira, não é? Sim, e real. É aquela que está na gênese da criação desta arte, sem dúvida. Estes últimos 2 anos nós tivemos muitas contingências, claramente devido à Covid. Como é que foram as preparações para as provas? Eu sei que vocês tinham grandes planos para as atletas, a Sofia Esparteiro e a Tânia Barros. Patrícia Esparteiro. Como é que se desenvolveram esses trabalhos? Foi um período difícil, talvez, enfim, uma fase muito complicada, inesperada, enfim, acidental. Nenhum de nós estava preparado para isto, mas eu creio que, olhando para trás, temos a consciência de que acabou por ser um momento de reflexão, de análise e, sobretudo, de alteração de alguns comportamentos que, por força das contingências da própria pandemia, não é? que nos paralisou, completamente, não é? Acabamos por ter que nos adaptar. E falo em concreto da necessidade que tivemos de treinar em contexto de casa, de planear treinos em contextos muito reduzidos, em adaptar uma série de metodologias em espaços
enfim, não preparados. Como é que se treina sem o contacto do outro? No comitê, nós temos duas disciplinas, o kata e o comitê, e disse bem, falou na Patrícia que está ligada mais à disciplina do kata, que é a disciplina técnica, que pode ser feito um trabalho isolado e, portanto, aí as dificuldades foram menores, as dificuldades que encontramos foram menores, mas no caso, por exemplo, da Tânia Barros, não, que é uma atleta de comitê em que precisa do corpo do outro, como vimos há pouco, para poder trabalhar. E aí tivemos que adaptar ainda mais os exercícios, criar algum trabalho mais sobre os aspectos físicos e técnicos e menos sobre a reação, menos sobre o contexto do controle da informação, menos para as questões táticas, da tomada de decisão, porque não havia efetivamente o parceiro para poder testar as características que tinham que ser desenvolvidas. Como é que o treinador averigua ou vê o treino Analisa. ao longo desses dias? Como é que faz uso das novas tecnologias? Sim, foi giro também. Nós gravávamos, logo no início o desafio foi gravar os treinos, portanto utilizávamos, hoje é fácil com os aparelhos que temos à nossa disposição, os telemóveis, estas plataformas. Dão-nos muitas potencialidades. Exatamente, estas plataformas digitais hoje facilitam muito esse processo, então os atletas, eu prescrevia o treino, dizia exatamente o que é que procurava que era necessário naquele momento desenvolver ao nível do treino. Os atletas efetuavam a gravação e depois partilhavam comigo e fazíamos várias reuniões Zoom técnicas, onde, através do vídeo que gravava, procurava alterar, chamar a atenção do que é que estava bem, o que é que... E sentiu que apesar de tudo conseguiu progredir? Eu não diria, quer dizer, em determinado momento, eu acho que a parte técnica foi possível progredir. Eu acho que sim, porque às vezes estávamos numa roda viva de um movimento treino-competição, e por vezes os aspectos mais técnicos, numa modalidade como a nossa, que é o Karatê, são essenciais, e eu aí tenho a consciência que foi, digamos, um avanço, foi positivo, mas não posso, de alguma forma, dizer que a pandemia acabou por ser positiva. Claro que não, longe disso. Nós tivemos fortíssimas limitações, como há pouco já caracterizei. Agora, procuramos adaptar e dentro dessa adaptação houve aspectos positivos, naturalmente. Não houve barreiras à motivação? Acredito que a parte emocional ou psicológica seja talvez aquela que é mais difícil de gestão. Sim. Porque nós agora falamos no todo, mas naquela altura vivíamos o dia-a-dia com uma incerteza de como seria o amanhã. Mas eu acho que nós que nos adaptamos muito bem. Nós fizemos uma série de sessões com psicologia do desporto. Nós tivemos atletas, nós tivemos os pais, nós tivemos os treinadores. Era um trabalho transversal. Fizemos um trabalho transversal, exatamente por causa dessa questão, porque sentíamos naturalmente, as pessoas estavam saturadas, treinar em casa. Alertamos para a importância de podermos permanecer o treino. Podia não ser nos mesmos moldes que tínhamos habitualmente, mas que era necessário mantê-lo. Mais do que procurar evoluir para patamares, para outros patamares, havia que não baixar o nível de performance e, portanto, isso era uma condição essencial. Era só um adiamento, ao final. Era uma questão de adiamento, portanto, o processo ia voltar ao normal e eu creio que nós aí fizemos um trabalho extraordinário, quer como associação, quer como federação, diferentes iniciativas onde procuramos, efetivamente, apetrechar os nossos agentes desportivos e todos aqueles que circundam no processo desportivo, com uma série de ferramentas em diferentes áreas que achávamos nucleares. Eu falei na psicologia, mas fizemos também no âmbito da nutrição. Porquê? Porque as pessoas mexiam menos. Atividade física, não há o mesmo índice de atividade física, portanto fizemos também no âmbito da nutrição, fizemos no âmbito da medicina desportiva, fizemos ações dirigidas aos pais e encarregados de educação, e tudo isso eu considero que foram nevrálgicas. Exemplo, talvez, não é? Foram nevrálgicas para manter
enfim, todo o nosso tecido esportivo em atividade, e o que é certo é que acabamos por não ter nós não sentimos a redução dos nossos praticantes. Nós mantivemos os nossos praticantes e atletas a um nível de prática sempre substancial. E as aulas online fazíamos também em grupo. Portanto, nós tínhamos atletas e os praticantes em permanente contacto. E agora que estamos a voltar à normalidade, quais são os próximos objetivos, as próximas medalhas a conquistar? Enfim, há uma série de iniciativas que nós temos aí pela frente. Desde logo, pretendemos que os nossos atletas retomem gradualmente o processo competitivo, conscientes de que não estão todos ao mesmo nível, e por isso vamos procurar que alguns compitam a nível nacional, e temos já uma série de competições calendarizadas, uma já no dia 20 de março. Já está aí à porta. Está aí à porta. Outra no dia 2 e 3 de abril, para séniores, cadetes e júniores e sub-21. E depois temos para junho uma da formação, e portanto temos aqui também alguma margem de preparação temporal para esses escalões mais jovens. E por outro lado, estamos a apostar num grupo elite, num grupo muito reduzido, nas competições internacionais. Temos desde o mês passado, portanto desde o final do ano passado, em dezembro, apostado em competições internacionais, embora num grupo muito reduzido, e vamos manter esse objetivo para este ano 2022. Então podemos dizer que o Karaté está em grande evolução? Sim, claramente, o Karaté tem-se desenvolvido muito nos últimos anos. E que os próximos tempos vão-nos trazer notícias também. Procuramos que, sim, claramente. O Joaquim, além de treinador, dirigente, é também pai do Miguel Gonçalves. Guilherme, que já é um atleta de referência na vossa modalidade. Tendo em conta os vários papéis que tem que desempenhar para com ele, o orgulho cabe assim no peito ou assim uma coisa que extravasa? Pois, isso é um processo difícil. Como é que se gera? Mas é um exercício interessante, que é saber distinguir diariamente aquilo que é a minha função de treinador, certo, e a função de pai, a função de educador, é para mim também um desafio constante. E para o Guilherme acaba por sê-lo também, porque eu procuro que ele entenda e não misture, não confunda papéis, as minhas diferentes funções. Não é? E o Karaté tem que ir para casa, não é? O Karaté entra em casa. Entra, está na matriz. E quando se zanga com o Guilherme, como é que faz? Não pode castigar-se sem Karaté? Eu não tenho muito hábito de aplicar castigo, por exemplo, através... E isso é uma questão muito importante que está a colocar. Eu não tenho muito hábito de colocar o castigo... A inibição do desporto? Não, acho que isso é nefasto. Acho que isso não tem um efeito positivo, e eu tenho uma experiência larguíssima, porque eu tenho praticantes que estão comigo há mais de 30 anos, alguns começaram jovens, hoje são adultos, alguns já são os filhos que andam lá a treinar. Então já é pai, já é filho, professor dos filhos dos primeiros é verdade, atletas. Dos meus primeiros alunos, e isso é também muito giro de assistir no clube, mas referir que é importante haver esta consciência, eu diria consciência dos pais, ponderarem sempre muito bem se as consequências da inibição da prática desportiva, como uma, por exemplo, má classificação num teste, se traz mais vantagens ou mais desvantagens. Eu diria que seguramente as desvantagens serão maiores. Eu acho que a prática desportiva, seja ela em que contexto for, em que modalidade for, traz sempre benefícios múltiplos.
não só ao nível da descontração, da atenção, do equilíbrio mental, até pela própria... Tem papel holístico, ao fim e ao cabo. Sim, e pelo próprio mecanismo interno que, do ponto de vista fisiológico, desenvolve, a hormona de satisfação, etc. Portanto, prazer. E isso os pais, os educadores, os encarregados de educação, devem também ter essa, consciência. Isso para a mesa, trazer essa consciência claramente. de que o desporto não pode ser uma forma de inibir, eu não digo a prática, mas não pode ser uma forma de punição perante maus resultados académicos. O meu conselho é que não seja. Eu sei que por vezes isso poderá ser difícil. As mães às vezes fazem isso. Muito. Não vais ao balé, ou eu falo por mim, não vais à natação. Porque a gente tenta que eles percebam, não é? Que se lhes tirarmos alguma coisa do que eles gostam, não é? Vamos, por consequência, fazer com que os nossos miúdos se interessem mais nas áreas onde não estão tão bons. Claro, mas podemos utilizar também o contrário, que é estimular através, olha, eu deixo-te ir ao balé, eu deixo-te ir ao karatê, mas o comportamento aqui tem que alterar. Portanto, também podemos utilizar aqui o feedback contrário. A dita psicologia. Porque isso também é fundamental, até porque nós dois sabemos, não é uma coisa do Joaquim ou qualquer... Claro. Nós sabemos academicamente, está provado que a prática do desporto é benéfica até para o rendimento escolar. É benéfica. Já desde a Grécia Antiga, que se desenvolvia o ser humano na íntegra, incluindo a atividade física, não é? Claro. Agora, estamos a falar em termos gerais, não é? Agora, às vezes, enfim, se tivermos algum comportamento mais inadequado, por vezes também temos que ser mais severos com os nossos filhos. Mas eu, em concreto, nunca tive uma ação dessas. Não vais ao treino, não. Nunca fiz isso com o Guilherme e espero nunca fazê-lo. Quer dizer, acho que isso seria um extremo tremendo e não estou a ver. Para ter estes resultados que nós temos visto. Muito. Dedica-se muito ao treino. É bom aluno. Porque é uma das coisas que se verifica, que estes atletas normalmente são muito bons alunos, fazem uma gestão de tempo ótima. Claro, claramente. E o desporto provavelmente estará na gênese dessa ajuda. Isso é um padrão normalmente comum aos atletas, sobretudo de alto nível, em que a gestão do tempo tem que ser, digamos, ao segundo, e eles aproveitam de uma forma muito mais organizada, organizam-se de uma forma diferente, mas diferente para melhor, o seu tempo. E daí também acabam por ter um rendimento não só no treino, mas também na escola elevado. E traduz também numa boa organização mental. Sim, claramente, e são normalmente pessoas com um nível de socialização acrescido, pessoas que se relacionam bem com os colegas, pessoas que se relacionam bem com os professores. E que não se queixam de falta de tempo. Sim, depende. Às vezes estes atletas, o que eu acho é que são por vezes atletas que estão privados daqueles momentos de socialização que são importantes, não é? O sair com um amigo, tomar um café, e esse espaço por vezes nesses atletas acaba por ser diminuto, e isso também é importante para eles. Sim, para estar entre pares. É fundamental, até para não ficarem excluídos da própria sociedade. Isso é fundamental, mas também acredito que, ao contrário de há uns anos atrás, hoje as próprias novas tecnologias, o Instagram, o Facebook, enfim... Permitem uma aproximação. Permitem uma aproximação maior entre estas novas gerações que nós não tivemos. Claro. E sinto isso também no Guilherme. Olha, e eu não vou perguntar em relação ao Guilherme, mas o pai quanto é que calça? O pai calça 41. 41. Eu tenho aqui o miminho. Agora já assim a perguntar quanto calça, já me estou a denunciar, já percebi. Eu tenho aqui um miminho da Ambitious para lhe entregar. Quanto é que me disse que calçava? É 41. Veja lá se acertarmos. Muito obrigado. Pode abrir, ver se gosta. Se não gostar, pode dizer também. Mas até à data temos acertado sempre.
É um Uau. dos nossos miminhos, do nosso patrocinador. Muito bonito. Pode calçar, Obrigado. tirar umas fotos catitas e manda para nós. Muito obrigado. Nós vamos publicar e espero cá recebê-lo rapidamente. Sei que já percebemos que tem bons planos e que tem objetivos. verdade. E eu acredito que não tarda vamos ter notícias do Karaté. Seguramente, pelo menos trabalhamos diariamente para isso. Eu aproveito também para agradecer muito a entrevista. Obrigada a nós. É um gosto estar cá e recebê-lo. Temos a porta aberta sempre que quiser voltar. Muito obrigado. E pode trazer também o Miguel. Um dia vamos fazer... Guilherme. O Guilherme, desculpa. É a segunda vez que lhe chamo Miguel. Mas eu lá embaixo em Lisboa chamei Guilherme. É verdade. Pronto, de qualquer modo, espero recebê-lo cá. Ou como treinador, ou como dirigente, ou como atleta, como pai. Esteja sempre à vontade para regressar. Muito obrigado e aproveito também para vos desejar muito sucesso. Obrigada. Muito obrigado. E desta maneira nos vamos despedir hoje. Não perca, para a semana temos um grande convidado aqui no Jogo de Palavras do seu Atleta Canal. Boa tarde. Este programa tem o patrocínio de